O chão frio do backstage do Teatro Metropolitano era o universo de Léo. Um universo medido em baldes de água suja, no cheiro de poeira e desinfetante barato, e no eco distante de aplausos que nunca eram para ele. Aos 17 anos, Léo era uma sombra. Uma presença tão constante e silenciosa quanto os velhos extintores de incêndio nos corredores. Seus tênis, gastos a ponto de revelarem a trama do tecido por baixo da borracha, não faziam barulho no cimento polido. Era um caminhar fantasma, aprendido para não incomodar, para não ser notado. E funcionava. As pessoas passavam por ele, às vezes esbarrando em seu ombro sem um pedido de desculpas, com os olhos fixos em seus celulares ou em algum ponto no futuro, onde Léo simplesmente não existia. Ele não se importava. Ou melhor, tinha aprendido a não se importar. Havia uma espécie de paz nessa invisibilidade. Enquanto o mundo corria, gritava e sonhava em voz alta no palco principal, Léo encontrava seu próprio palco nos cantos esquecidos. Seus olhos, de um castanho profundo e observador, não viam apenas sujeira, viam formas, texturas e possibilidades. Um fragmento de lantejoula vermelha caída de um vestido, um pedaço de gel de iluminação azul, um fio de cobre descartado pela equipe técnica. Para os outros, era lixo. Para Léo, eram as cores de sua paleta silenciosa. Sua rotina era um balé de resiliência. Acordava antes do sol, pegava 2 ônibus para chegar ao centro da cidade e passava o dia limpando o que a busca pela fama deixava para trás. Confetes amassados, copos de plástico, a poeira levantada por sapatos de dança e sonhos desfeitos. Enquanto Léo esfregava uma mancha persistente no corredor que levava aos camarins, a porta principal se abriu, e uma onda de silêncio e tensão percorreu o ambiente. Era ele, Arthur Valois, o dono do teatro, o criador do programa de talentos Estrela Cadente, o milionário cuja expressão entediada valia mais que o salário anual de todos ali. Arthur não andava, ele deslizava. Seu terno de linho cinza, impecável, parecia repelir a poeira do lugar. Um relógio de ouro reluzia em seu pulso, marcando um tempo que parecia pertencer somente a ele. Mas seus olhos, por trás das lentes de grife, carregavam um peso que nenhum dinheiro podia aliviar. Havia um sulco de frustração permanente entre suas sobrancelhas. Arthur estava atormentado. Seu programa, antes um fenômeno cultural que revelava talentos genuínos, havia se tornado um desfile de imitações vazias, de jovens que confundiam arrogância com talento e viralização com arte. Ele sentia que sua capacidade de encontrar ouro havia se esgotado. Agora, só encontrava pirita. A cada audição, a cada performance ensaiada até a alma desaparecer, seu desespero crescia. O legado que ele construiu estava se transformando em uma paródia de si mesmo, e essa era uma falha que o assombrava durante as noites em sua cobertura de luxo. Ele buscava uma faísca, algo real, algo que o fizesse sentir de novo a emoção da descoberta. Mas a faísca não vinha. Naquele dia, a frustração de Arthur era palpável. Ele havia acabado de assistir a 3 cantoras que pareciam cópias de cópias, e um mágico cujos truques eram mais velhos que o próprio teatro. Com um suspiro pesado, ele decidiu caminhar pelos bastidores, um hábito antigo para tentar clarear a mente. Foi quando, ao virar um corredor mal iluminado, seu caminho quase se cruzou com o de Léo. O garoto estava agachado perto de uma pilha de cenários descartados. Eram painéis de madeira lascada, estrelas de papelão que haviam perdido o brilho e fitas coloridas emaranhadas. Por um breve instante, sem que ninguém mais estivesse ali para testemunhar, Léo cedeu ao seu impulso. Com uma agilidade que seus movimentos de limpeza não denunciavam, seus dedos dançaram sobre o lixo. Ele ergueu um pedaço de madeira, posicionou 2 estrelas de papelão de forma que criassem uma silhueta inesperada e usou um fio de cobre para traçar uma linha de luz imaginária entre elas. Por 5 segundos, a pilha de entulho se transformou em algo diferente. Era a cena de um pequeno barco navegando sob um céu de estrelas quebradas. Uma imagem melancólica e incrivelmente bela, nascida do refúgio. Arthur passou exatamente nesse momento. Sua mente, no entanto, estava a quilômetros de distância,
presa em contratos de patrocínio e na queda de audiência. Seu olhar varreu o canto escuro, registrou a figura agachada do menino da limpeza e a pilha de lixo ao lado dele. Para Arthur, a cena não durou nem meio segundo e não teve significado algum. Foi apenas mais um borrão em sua periferia. Um detalhe insignificante no cenário de sua grande e importante frustração. Ele nem sequer diminuiu o passo. Léo, ao perceber a presença imponente do chefe, desfez sua pequena obra de arte com a mesma rapidez com que a criou, o coração batendo um pouco mais forte. Ele voltou a ser apenas o garoto invisível, limpando o chão. A faísca de genialidade brilhou intensamente naquele corredor escuro, mas o homem que mais precisava vê-la estava cego demais para perceber. A semana que se seguiu foi um borrão da mesma rotina cinzenta para Léo, mas algo dentro dele havia mudado. A imagem do rosto poderoso e preocupado de Arthur Valois, passando por sua efêmera obra de arte, ficou gravada em sua mente. Não havia reconhecimento, nem mesmo um vislumbre de curiosidade, mas o quase encontro acendeu em Léo uma faísca de ousadia que ele não sabia possuir. Ele começou a ver o teatro não apenas como seu local de trabalho, mas como uma tela em branco esperando por cores que só ele parecia enxergar. Suas criações noturnas, antes feitas por puro instinto, agora ganhavam um propósito silencioso. Eram pequenas intervenções, sussurros visuais no meio do caos dos bastidores. Numa noite, ele rearranjou um monte de cabos coloridos descartados, trançando-os em um padrão que imitava as veias de uma folha. Em outra, usou cacos de espelhos quebrados de um camarim para criar um mosaico que capturava a luz de uma lâmpada de serviço, projetando um brilho trêmulo e inesperado em uma parede de concreto sem graça. Foi seu Ramiro quem percebeu primeiro. Um cenógrafo de cabelos brancos e mãos calejadas por décadas de marteladas e pinturas, Ramiro era uma instituição no teatro, tão parte da estrutura quanto as cortinas de veludo. Ele era um homem de poucas palavras, mas de olhos que viam tudo. Ele começou a notar as pequenas anomalias artísticas que surgiam e desapareciam nos cantos do backstage. Um dia, era o padrão dos cabos. No outro, o mosaico de espelhos. No início, pensou ser obra de algum técnico entediado, mas a delicadeza e a consistência do estilo o fizeram suspeitar. Certa madrugada, ao chegar mais cedo para consertar um praticável que rangia, ele encontrou Léo agachado, completamente absorto, alinhando fitas de cetim desbotadas sobre uma caixa de madeira para criar um efeito de cascata. Ramiro não disse nada, apenas observou da sombra, o senho franzido, não em desaprovação, mas em pura admiração. Ele via no garoto o mesmo impulso criativo que ele mesmo sentia na juventude, uma força que havia sido soterrada por anos de prazos apertados e orçamentos curtos. O grande problema de Arthur Valois, enquanto isso, continuava sendo o palco principal. O Estrela Cadente tinha um segmento chamado Palco Livre, uma oportunidade para novos talentos se apresentarem sem o rigor da competição principal. O cenário era propositalmente simples, mas acabava parecendo pobre e desleixado. Na reunião de produção daquela semana, Arthur bateu na mesa. "Eu não aguento mais aquele fundo. Parece um palco de gincana de colégio. Não tem alma, não tem vida. Se o artista já é mediano, aquele cenário consegue deixá-lo péssimo." A equipe de cenografia, sobrecarregada e sem recursos, apenas deu de ombros. Era o que o orçamento permitia. Naquela noite, movido por um impulso, Ramiro abordou Léo. O garoto limpava o palco, empurrando seu carrinho de material. "Menino", começou Ramiro, a voz grave e calma. Léo se encolheu, esperando uma bronca. "Eu vi o que você faz. Com os fios, com os espelhos." O rosto de Léo corou violentamente. "Eu só estava limpando, seu Ramiro." Ramiro deu um sorriso cansado. "Aquilo não é limpeza, é outra coisa." Ele apontou para os painéis cinzentos e sem vida do cenário do palco livre. "O chefe está furioso com isso aqui. Disse que não tem alma." Ele olhou para Léo, um brilho de cumplicidade nos olhos. Você acha que consegue dar uma alma para isso? Só com o que a gente tem por aí, o que o povo joga fora." Para Léo, o pedido era assustador e excitante. Era a primeira vez que alguém não apenas via, mas validava seu mundo secreto. Naquela noite, depois que todos foram embora, Ramiro deixou um carrinho para Léo
Não com produtos de limpeza, mas com lixo selecionado. Rolos de fita adesiva de diferentes cores, pedaços de tule rasgado, sobras de tinta em spray e uma caixa de lâmpadas de Natal antigas que não acendiam mais. Sob a luz solitária do palco, Léo trabalhou. Ele não mudou a estrutura, apenas adicionou camadas. Ele usou as fitas para criar linhas geométricas sutis nos painéis, quebrando a monotonia. Ele aplicou o tule rasgado de uma forma que, sob a luz, criava sombras e profundidade. Com a tinta spray, deu um leve toque metalizado às bordas e pendurou as lâmpadas apagadas como se fossem gotas de orvalho presas em uma teia invisível. Não era uma mudança drástica, mas o efeito era transformador. O palco, antes plano e morto, agora tinha textura, mistério e uma beleza melancólica. No dia seguinte, durante a gravação, a mudança foi notada. A diretora de fotografia foi a primeira a comentar no ponto eletrônico com o diretor de TV. O que fizeram no cenário? A luz está reagindo de uma forma completamente diferente. Está mais bonito. Arthur Valois, em sua cadeira de jurado, sentiu o mesmo. Uma jovem cantava uma balada esquecível, mas o cenário a envolvia. Dava-lhe uma dignidade que sua voz não alcançava. As linhas, as sombras, o brilho sutil das lâmpadas apagadas criavam um quadro vivo. Ao final da apresentação, ele pegou o microfone. A canção foi mediana, disse ele com sua honestidade brutal. Mas eu preciso parabenizar a equipe de cenografia. Pela primeira vez, este palco parece ter algo a dizer. Parece que finalmente entenderam o que eu queria. Nos bastidores, o chefe da cenografia, um homem chamado Cláudio, franziu a testa, confuso. Ele não havia aprovado mudança alguma, mas aceitou o elogio raro com um aceno de cabeça. Ramiro, no canto, apenas piscou discretamente na direção de Léo, que observava tudo de longe, o coração disparado. Arthur, por sua vez, sentiu uma vaga curiosidade. Teria sido um golpe de sorte? Ou sua equipe finalmente estava acordando? Ele não sabia, mas pela primeira vez em meses, um pingo de otimismo genuíno surgiu em seu peito cansado. O sucesso silencioso, no entanto, gerou um efeito colateral indesejado. A cumplicidade entre Léo e Ramiro tornou-se mais frequente. O velho cenógrafo passou a esquecer materiais interessantes perto do carrinho de limpeza de Léo. Outros funcionários começaram a notar a dinâmica estranha, especialmente Marcos, um outro jovem da equipe de apoio, cuja ambição era muito maior que seu talento. Marcos via o mundo como uma competição feroz e desprezava o silêncio e a aparente passividade de Léo. Olha lá o artista do lixo. Ele zombava com os colegas quando Léo passava. Seu Ramiro agora virou colecionador de tranqueira para ele. A inveja era um veneno sutil. Marcos não entendia o que estava acontecendo, mas sentia que Léo, o invisível Léo, estava recebendo uma atenção que ele, Marcos, acreditava merecer. A pressão de Marcos se intensificou. Ele começou a acidentalmente chutar o balde de Léo, a esconder suas ferramentas de limpeza, a espalhar pequenos boatos de que o garoto era preguiçoso e vivia no mundo da lua. Léo, fiel à sua natureza, absorvia os ataques em silêncio. A alegria de poder criar mesmo que nas sombras era maior que a dor das provocações. Sob a tutela discreta de Ramiro, ele continuou a influenciar pequenos detalhes. Uma nova disposição de vasos de plantas velhos no corredor dos camarins, um jeito diferente de organizar os figurinos descartados em uma arara que aparecia ao fundo das entrevistas. Cada toque adicionava uma camada de coesão visual e beleza ao ambiente do programa. E Arthur Valois continuava a notar. As coisas parecem melhores. Ele confidenciou à sua assistente. Não sei explicar. O ar está diferente. Mais profissional, mais inspirado. Ele atribuía a melhora à sua própria pressão, acreditando que seus discursos furiosos finalmente tinham surtido efeito. A origem real, o menino quieto com seu carrinho de limpeza, permanecia um mistério completo para ele. A curiosidade de Arthur crescia, mas era um radar sem alvo, buscando a fonte daquela nova energia no lugar errado, enquanto o verdadeiro artista continuava a florescer, anônimo, em seu universo de beleza e silêncio.
A maré de otimismo de Arthur Valois durou pouco. A notícia caiu como uma bomba de gelo em sua sala de reuniões climatizada. A Fênix Cosméticos, principal patrocinadora do Estrela Cadente por 5 temporadas, estava ameaçando não renovar o contrato. O e-mail do CEO era educado, mas a mensagem era clara como cristal. O programa havia perdido o brilho, a audiência jovem estava em queda livre e a marca não via mais sinergia com o formato previsível e cansado. A palavra cansado ecoou na mente de Arthur. Uma ofensa pessoal, um atestado de seu próprio fracasso. A semifinal do programa, que aconteceria em 2 semanas, tornou-se subitamente um evento de vida ou morte. Não era mais sobre encontrar uma estrela. Era sobre salvar seu império da ruína. A pressão desceu do topo da torre de vidro de Arthur e se espalhou como uma praga por todos os andares do teatro. O ar, antes meramente tenso, agora era elétrico com pânico. Gritos se tornaram comuns nos corredores e a busca por um culpado era o esporte do dia. Arthur estava em toda parte, um fantasma furioso de terno caro, microgerenciando cada detalhe. Ele invadia as salas de edição, questionava a escolha das músicas, criticava o figurino. Seu desespero era tão grande que ele depositou todas as suas fichas no cenário da semifinal. Tem que ser espetacular, inesquecível. Quero que as pessoas liguem a TV e não acreditem no que estão vendo. Ele bradou para Cláudio, o chefe de cenografia, que suava frio. Não me venha com mais painéis cinzentos. Eu quero mágica. Cláudio e sua equipe produziram um projeto seguro e corporativo, cheio de telas de LED e logos da Fênix Cosméticos discretamente inseridos. Era funcional, mas sem alma. Ramiro viu o projeto e sentiu um nó no estômago. Aquilo não era mágica. Era um comercial de TV glorificado. Foi então que ele tomou a decisão mais arriscada de sua carreira. Ele procurou Léo, que agora o ajudava a organizar o almoxarifado, um lugar poeirento e esquecido que se tornara o ateliê secreto do garoto. Léo, disse Ramiro, a voz séria. Eles vão afundar o navio. O projeto para a semifinal é um desastre, sem vida. Ele entregou a Léo uma base de papelão. Eu sei que é pedir muito, mas mostre para mim. Mostre como seria a mágica de que o chefe tanto fala. Faça um modelo, uma maquete, do seu jeito. Pela primeira vez, Léo recebeu uma encomenda. Um desafio com um propósito claro. Por 3 dias, ele mal dormiu. Mergulhou no almoxarifado como um mergulhador em busca de pérolas. Para ele, cada objeto descartado tinha uma história e um potencial. Ele via a estrutura do palco não como uma caixa, mas como um geodo, uma pedra bruta por fora, mas cheia de cristais por dentro. Ele construiu a maquete com uma precisão de joalheiro. Usou cacos de acrílico transparente para simular paredes de cristal. Forrou o chão com veludo preto amassado, que ele salpicou com pó de vidro moído, criando a ilusão de um céu noturno sob os pés dos artistas. Com fios de LED de uma guirlanda estragada e pedaços de papel celofane, ele criou uma cachoeira de luz que parecia brotar do centro do palco. Era uma visão de outro mundo, uma obra de gênio nascida da sucata, que capturava perfeitamente o nome do programa. Uma estrela cadente, um momento de beleza cósmica e fugaz. Ramiro, ao ver a maquete pronta, ficou sem fôlego. Era melhor do que qualquer coisa que ele já tinha visto em 40 anos de profissão. É isso, menino. Ele sussurrou, emocionado. É isso. O plano de Ramiro era simples. Mostrar a maquete a Cláudio como uma fonte de inspiração anônima. Mas a inveja tem olhos em toda parte. Marcos, cujo ressentimento por Léo havia se transformado em uma obsessão amarga, vinha espionando as idas e vindas do garoto ao almoxarifado. Ele viu a cumplicidade com Ramiro, sentiu o cheiro de segredo no ar. Certa tarde, ele conseguiu espiar pela fresta da porta e viu a maquete sobre uma mesa. Ele não entendeu todos os detalhes, mas viu a beleza inegável e a complexidade da criação, e aquilo o quebrou. Em sua mente distorcida, Léo, o faxineiro, o garoto do lixo, estava prestes a receber os louros que deveriam ser dele, que lutava para ser notado. A raiva o cegou. Mais tarde, quando Léo e Ramiro saíram para um rápido café, Marcos entrou no almoxarifado. Seu coração martelava.
Ele olhou para a pequena obra-prima, um monumento à genialidade que ele nunca teria. Com um movimento rápido e covarde, ele empurrou a mesa que virou com um estrondo. A maquete se espatifou no chão, transformando-se de volta no que era em sua essência. Lixo. Ele saiu apressado, o rosto uma máscara de falsa indiferença. Quando Léo e Ramiro voltaram, o silêncio que se instalou foi mais alto que qualquer grito. A visão do geodo de sonhos estilhaçado no chão foi um golpe físico. Léo caiu de joelhos, os dedos tremendo enquanto tocava nos fragmentos de sua criação. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas nenhuma caiu. Era uma dor seca, profunda. A dor de ver sua alma pela primeira vez exposta, ser pisoteada e destruída. Ramiro, com o rosto vermelho de fúria, olhou para a porta e soube com a certeza de um velho sábio quem havia feito aquilo. Mas não tinha provas. A sabotagem fora perfeita em sua crueldade. Nos dias que se seguiram, a luz de Léo se apagou. A devastação foi tão profunda que ele parou de criar. Ele voltou a ser apenas o garoto da limpeza. Mas agora seus ombros estavam curvados. E seu caminhar, antes silencioso, agora parecia pesado de tristeza. E foi essa mudança, essa ausência súbita de brilho, que finalmente chamou a atenção de Arthur Valois. Em meio ao seu pânico com a semifinal, ele começou a notar que o teatro havia voltado a ser feio. As pequenas ilhas de beleza inesperada haviam desaparecido. O corredor dos camarins estava outra vez monótono. As plantas pareciam murchas. A mágica que ele sentira no ar havia se dissipado completamente. Incomodado, ele interpelou Cláudio. O que diabos aconteceu com sua equipe? Parece que todos foram lobotomizados. O lugar voltou a ser um mausoléu. Cláudio, sem entender, gaguejou desculpas sobre o foco total no cenário principal. A resposta não satisfez Arthur. Aquele surto de criatividade não viera da equipe de Cláudio. Ele sentia isso em seus ossos. Era algo diferente, uma fonte anônima. E agora, essa fonte havia secado. Frustrado, ele começou a vagar pelo teatro. Não mais como um chefe, mas como um detetive. Seus olhos, antes focados em planilhas e relatórios, agora procuravam por anomalias. Foi quando ele começou a observar Léo. Ele notou o garoto empurrando seu carrinho, os olhos fixos no chão. Viu a interação venenosa de Marcos, que agora não perdia uma oportunidade de humilhar Léo com um empurrão acidental ou uma piada cruel. Viu a mão protetora de Ramiro no ombro do garoto. E então, a memória voltou. A imagem fugaz de semanas atrás. O menino agachado no corredor escuro. A pilha de lixo. Ou não era lixo? Teria ele, em sua pressa e arrogância, testemunhado o nascimento de uma daquelas pequenas maravilhas e a descartado como sujeira? A ideia era absurda, improvável. Um garoto da limpeza? O criador daquela beleza sutil que o encantara? Mas quanto mais ele observava o luto silencioso de Léo e a hostilidade que o cercava, mais a suspeita improvável se solidificava em sua mente. Ele não sabia como, nem porquê, mas seu instinto, a mesma ferramenta que o tornara milionário, lhe dizia que a chave para salvar seu programa, e talvez sua própria alma, estava, de alguma forma, ligada àquele garoto invisível e de coração partido. O dia da semifinal chegou como um dia de execução. O ar no Teatro Metropolitano estava tão rarefeito que respirar parecia um ato consciente. Representantes da Fênix Cosméticos, com seus sorrisos polidos e olhares avaliadores, já estavam acomodados em uma área VIP da plateia, observando o ensaio técnico final. O cenário de Cláudio estava montado. Era exatamente como Arthur temia. Um monumento ao tédio corporativo. Um paredão de telas de LED caríssimas, uma plataforma giratória e o logo da patrocinadora brilhando em todos os cantos. Era frio, impessoal e, acima de tudo, desesperadamente seguro. Arthur assistia a tudo de sua cadeira cativa na primeira fila, o estômago um poço de ácido. Ele sentia o cheiro do fracasso, um odor de plástico caro e oportunidades perdidas. A diretora de palco deu a ordem para o teste final de luz e movimento. Gira palco e cascata de luz nas telas no 3, 1, 2, 3. Por um segundo, funcionou. O palco girou e as telas exibiram uma animação genérica. E então, o desastre. Um estalo agudo,
como um osso se partindo, ecoou pelo sistema de som, seguido por uma chuva de faíscas que jorrou da base da plataforma giratória. As telas de LED piscaram erraticamente e, com um zumbido moribundo, se apagaram uma a uma, deixando para trás um negrume fuliginoso. A plataforma parou com um solavanco, torta, e uma fumaça acre com cheiro de eletrônicos queimados começou a subir, ativando os alarmes de incêndio com um guincho ensurdecedor. O caos foi instantâneo e absoluto. Técnicos corriam, gritavam uns com os outros. Cláudio, o cenógrafo, estava pálido como cera, os olhos fixos na ruína fumegante de seu projeto. O coração do palco estava morto. A semifinal iria ao ar, ao vivo, em menos de 3 horas. Arthur Valois sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Era o fim. A humilhação final, televisionada para todo o país, com seus patrocinadores na primeira fila para testemunhar o naufrágio. Ele viu seu império, sua reputação, seu legado, tudo se transformar naquela pilha de metal retorcido e plástico queimado. O pânico deu lugar a uma resignação gelada. Ele estava paralisado. Um capitão afundando com seu navio. Em meio à confusão, Ramiro agia por puro instinto. Seus olhos varreram a cena. A equipe em pânico, Cláudio congelado, Arthur petrificado de horror. E então, seus olhos encontraram Léo. O garoto estava parado perto da cortina lateral, segurando um saco de lixo, uma testemunha silenciosa do apocalipse. Mas em seus olhos, Ramiro não via medo. Via análise. Ele via as engrenagens girando, os padrões se formando no meio da destruição. Naquele instante, o velho cenógrafo tomou a única decisão possível. Ele atravessou o palco, agarrou Léo pelo braço com uma força que surpreendeu a ambos. "Menino, acabou o tempo de se esconder", disse ele a voz baixa e urgente, uma ilha de calma no oceano de pânico. Léo olhou para ele, os olhos arregalados de pavor. "Eu não posso fazer nada." "Pode", insistiu Ramiro, sacudindo-o levemente. "Eles veem um desastre." "O que você vê? Me diga, o que você vê?" Léo olhou para o palco destruído, e por um momento, a imagem de sua maquete estilhaçada veio à sua mente. Mas desta vez, era diferente. A destruição não era sua, mas o potencial era. Sua voz saiu como um sussurro. "Eu vejo uma coroa quebrada." Ramiro segurou o rosto do garoto entre suas mãos calejadas. "Então mostre a eles. Não há mais plano B. O plano agora é você. Vá." Impulsionado pelas palavras de Ramiro e por uma onda de adrenalina que afogou seu medo, Léo deu um passo à frente. Ele soltou o saco de lixo. Caminhou em direção ao centro do caos. Um técnico quase o derrubou. "Saia da frente, garoto!" gritou. Mas a voz de Léo, embora não fosse alta, cortou o barulho com uma autoridade inesperada. "Não toquem em mais nada", disse ele. Todos pararam. Olharam para o menino da limpeza, sujo de graxa e poeira, como se ele tivesse enlouquecido. Léo apontou para os cabos grossos que pendiam da estrutura queimada. "Quero luz neles. Luz de ribalta, azul e branca. Façam parecer veias de prata." Ele se virou para os destroços da plataforma. Aquela parte de metal retorcido. "Não a removam. Inclinem-na." Como um trono quebrado. O que se seguiu foi uma das cenas mais surreais da história do teatro metropolitano. Léo, o garoto invisível, começou a reger a orquestra do caos. Sua timidez evaporou, substituída por uma concentração febril e uma visão nítida. Ele corria de um lado para o outro, as mãos desenhando formas no ar, a voz dando ordens claras e precisas. "Peguem os refletores de chão. Apontem para cima e através da fumaça. Quero fachos de luz como pilares de uma catedral em ruínas." Ele mandou trazerem rolos de papel alumínio do almoxarifado e, com a ajuda de 2 assistentes de palco atônitos, começou a forrar os cacos dos painéis de LED apagados, transformando-os em espelhos negros e irregulares que refletiam a nova iluminação de maneira fragmentada e dramática. Ele pegou as próprias fitas de isolamento coloridas que usava em suas criações secretas e traçou linhas assimétricas no chão, conectando os pontos de destruição como se fossem constelações. Marcos assistia a tudo das coxias, o queixo caído. Aquele não era o garoto esquisito e assustado que ele humilhava. Era um maestro, um artista em seu ápice,
esculpindo beleza a partir do fracasso absoluto. Cada gesto de Léo era uma facada em seu orgulho. Cada ordem executada com perfeição pela equipe era a prova da genialidade que ele tentara esmagar. A transformação do palco era hipnotizante. O que era um cenário corporativo quebrado, em menos de uma hora, tornou-se algo saído de um sonho febril. Era sombrio, era majestoso, era perigoso e incrivelmente belo. Era a materialização da alma que Arthur Valois tanto procurava. E Arthur assistiu a cada segundo. Da sua cadeira, ele viu o menino da limpeza, a quem ele nunca havia dignado um olhar, tomar o controle de sua equipe de veteranos. Ele o viu transformar o maior desastre de sua carreira em um ato de pura arte. A suspeita que ele nutria explodiu em uma certeza ofuscante que o deixou sem ar. Aquele garoto era ele. Era ele o tempo todo, a fonte secreta da magia, a alma anônima que vinha sussurrando beleza nos cantos de seu teatro. A lembrança de ter passado por Léo e sua pequena criação no corredor semanas atrás e tê-la julgado como lixo, voltou com a força de um soco. A arrogância, a cegueira, a estupidez colossal de sua presunção. Quando a obra de Léo ficou pronta, um silêncio reverente tomou conta do teatro. A diretora de TV, pelo ponto eletrônico, sussurrou: "Meu Deus, Arthur, você está vendo isso?" O palco era uma obra-prima de destruição e renascimento. Era a coroa quebrada que Léo havia descrito. E no centro de tudo, em pé, estava o menino, o peito arfando, coberto de suor e sujeira, olhando para sua criação com uma mistura de exaustão e assombro. Naquele momento, a câmera do ensaio, por instinto do operador, fechou o foco no rosto de Arthur Valois. E foi então que a equipe na sala de controle viu o grande e impassível Arthur Valois, o tubarão dos negócios, o homem que não demonstrava emoção, estava chorando. Lágrimas grossas e silenciosas escorriam por seu rosto, não de alívio por ter o show salvo, mas de um remorso tão profundo e avassalador que parecia rasgá-lo por dentro. Ele chorava pela beleza que quase deixou morrer, pelo talento que humilhou com sua indiferença, e pelo gênio que até aquele momento ele só havia conhecido pelo barulho de seu balde e esfregão. O choro de Arthur Valois foi o som que quebrou o feitiço. Durou apenas alguns instantes, mas naquele silêncio, o universo do Teatro Metropolitano se reconfigurou por completo. Ele se levantou de sua cadeira, o rosto marcado pelas lágrimas, e caminhou em direção ao palco, não com a passada arrogante de um proprietário, mas com os passos hesitantes de um peregrino. A equipe se afastou, abrindo caminho. Ignorou Cláudio, que o olhava com súplica. Passou por Marcos como se ele fosse um fantasma, um olhar rápido e cortante que selou o destino do rapaz, sem precisar de uma única palavra. Seu foco era um ponto fixo: Léo, que continuava parado no centro de sua criação, pequeno e gigante ao mesmo tempo. Arthur subiu os degraus e parou a poucos metros do garoto. A fumaça cenográfica ainda pairava no ar, e as luzes azuis e brancas banhavam os dois em um brilho de outro mundo. A equipe inteira, os jurados, até mesmo os executivos da Fênix Cosméticos, assistiam em um silêncio absoluto. "Seu nome", disse Arthur, a voz rouca, desprovida de toda a sua antiga autoridade. "Leonardo, mas me chamam de Léo", respondeu o garoto, a voz trêmula. Arthur deu mais um passo. "Léo", ele repetiu, saboreando o nome. "Eu construí este lugar, este império, tijolo por tijolo, acreditando que meus olhos eram os mais aguçados do mercado, acreditando que eu via o que ninguém mais via." Ele fez uma pausa, o olhar varrendo o cenário magnífico nascido do desastre. "E hoje, você me provou que eu fui um cego por todos esses anos. Eu olhei para você e não vi nada. E esse foi o meu maior erro." Ele estendeu a mão. "Não tenho o direito de te pedir, mas peço mesmo assim, me perdoe." Léo, chocado, olhou para a mão estendida e, depois de uma hesitação que pareceu durar uma eternidade, a apertou. O show foi ao ar. O palco de Léo foi a estrela da noite. Os críticos, que já preparavam suas sentenças de morte para o programa, ficaram em êxtase. As redes sociais explodiram com elogios à direção de arte genial e subversiva. No momento de maior audiência da noite, antes de anunciar o finalista, Arthur Valois quebrou o protocolo. Ele se levantou e, para a surpresa de todos, pediu que Léo subisse ao palco.
Sob os holofotes diante de milhões de espectadores, Arthur contou a história toda. O cenário destruído, o pânico, e como o jovem e desconhecido membro da equipe de limpeza, em menos de uma hora, transformou o fracasso em uma obra-prima. Nós passamos a vida procurando por estrelas cadentes no céu, disse Arthur, com a voz embargada de emoção. E às vezes, a mais brilhante delas está bem aqui, no chão, esperando que alguém tenha a sabedoria de olhar para baixo. Naquela noite, ele não apenas salvou seu programa, ele o reinventou. E, ao vivo, anunciou a criação de um novo cargo no teatro, diretor de criação e estética, oferecido ali, publicamente, a um Léo estarrecido e ovacionado de pé pela plateia. As semanas seguintes foram uma revolução silenciosa. A transformação de Léo foi como ver uma flor desabrochando em câmera rápida. O uniforme cinza foi substituído por suas próprias roupas simples, mas agora usadas com uma nova postura. A timidez deu lugar a uma confiança serena. O antigo almoxarifado foi esvaziado e reformado, tornando-se seu ateliê pessoal, um espaço inundado de luz, cheio de materiais, projetos e ideias. Ele não falava muito mais do que antes, mas quando falava, as pessoas ouviam. Sua genialidade, agora liberta, floresceu, influenciando não apenas os cenários, mas os figurinos, a iluminação, toda a identidade visual do teatro. Ele se tornou o coração estético do Estrela Cadente. Arthur, por sua vez, também se transformou. O milionário arrogante deu lugar a um mentor mais humilde e um líder mais humano. Ele passava horas no ateliê de Léo, não para dar ordens, mas para ouvir, para aprender. Ele começou a enxergar seu império não mais como uma máquina de fazer dinheiro, mas como um jardim, e aprendeu que as flores mais raras e belas podem nascer nos lugares mais inesperados. Ele redescobriu a alegria da descoberta, não na fama ou no sucesso, mas na autenticidade de um talento puro. A cena final dessa transformação não aconteceu em um palco grandioso, mas no ateliê agora vibrante de Léo. Arthur observava enquanto Léo explicava para um grupo de jovens aprendizes que ele mesmo havia recrutado dos bairros mais pobres da cidade, como a ferrugem em uma placa de metal poderia se tornar ouro sob a luz certa. O olhar de Arthur era de puro orgulho e admiração. Ele não via mais o menino da limpeza, nem mesmo o gênio que o salvara. Ele via um igual, um artista que o ensinara a enxergar de novo. A nova realidade era ali, na beleza do aprendizado, na dignidade restaurada e na prova viva de que o valor de uma pessoa nunca é medido por sua função, mas pela grandeza de sua alma. A jornada de Léo e a redenção de Arthur nos ensinam uma lição poderosa. O verdadeiro valor, a genialidade e a beleza muitas vezes residem onde menos esperamos, escondidos pela nossa pressa e nossos preconceitos. Quantos talentos invisíveis cruzam nosso caminho todos os dias, esperando apenas por um olhar que vá além da superfície? Se essa história tocou seu coração e te inspirou a enxergar o mundo e as pessoas com mais profundidade e empatia, considere se inscrever no canal para mais narrativas que aquecem a alma. Deixe o seu like para que esta mensagem de esperança alcance mais pessoas e compartilhe este vídeo para nos lembrar que a maior das magias é, e sempre será, a de verdadeiramente ver o outro.